Eu lembro que teve uma treta que aconteceu comigo, não sei se vocês sabem, do A Casa Caiu. Vocês acompanharam isso? Acompanhei. Não tem como não acompanhar. Eu acompanhei tudo. Todos esses bagulhos assim. De treta, É que isso é muito Não, velho. até, é porque isso daí É que é, é muito antes velho. do canal. É bem verdade. antes. Bem né? antes. Verdade, tu foi... É no começo do YouTube. Tu pesquisou isso que ano? Não, é porque... Não sei como eu fiquei sabendo, mano. Ah, tu já tava na Em internet, 2003. É porque acho que provavelmente. eu tipo, comecei a acompanhava. acompanhar, tipo, 2012. Sabe? Entendi. Então, Então foi... Eu não lembro quando foi essa treta, que ano que foi. Mas eu só sei que ela ganhou proporção quando uma pessoa mencionou ela. E aí que virou aquela parada, tá ligado? Nossa, mas ficou gigantesco. Ficou aquela- gigantesco. E qual é a verdade? Qual é a história que você... A história é que, tipo assim, que tinha os top lá, tipo, vamos supor, a panela panelinha. craft. É, a panelinha. E aí essa panelinha, tipo, tinha um bagulho lá que comprava bot de visualizações pra... É que na época tinha o 301, né? Lembra aquele bagulho de 301 views? Pra pegar rápido 301 views, porque aí o YouTube, tipo, alavancava o vídeo. Era um Sim. bagulho, tipo, de comprar bot. Bagulho assim. Mas e na sua cabeça a gente fazia isso? Não que eu acreditava, O mas que você o cara- acredita? Como você vê Não, a treta? então, o pior é que, tipo assim, no YouTube, nessa época, eu não conhecia o YouTube. Uhum. Então, eu era um espectador. Então, eu tava olhando a treta, eu não sabia. É difícil saber. É difícil saber se é verdade ou não, porque é um bagulho que eu não entendia, sabe, Até de porque YouTube. que eu saiba, foi a primeira grande treta. Foi. Que aí, quando as pessoas estão desacostumadas com esse tipo de coisa, você tende a caralho, acreditar no cara que tá Sim, batendo, eu acho. mas é que eu não acreditei, sabe? Não é um bagulho que, tipo, eu não acreditei, mas também não duvidei que fosse Mas verdade, tem umas sabe? coisas que eram verdade lá. Tem? É, tem. Olha, mano. Por exemplo, a gente pediu pra ele sair da Machinima mesmo. Pediu. Quem? O macaco? Não. o Rio Então Hunter. você nem tá tão É que inteirado tem... na treta. Não, eu tem, acho, não, então. tem o Rio Hunter, mas Aham. depois foi surgindo outros caras falando mal. Do quê? Teve um macaco, né, também? O macaco. Um macaco falando. Sim. Ele, Também ele falou... Eu não lembro o que ele falou. O que ele falou? Não lembro, só lembro que ele tava na Essa é bom. Bom, mas eu só tava falando dessa treta porque o ponto era que ela ficou desse tamanho. Quando alguém falou, alguém que era grande, tinha bastante view, falou sobre essa treta. E aí foi quando ela ganhou proporções midiáticas enormes. Então eu entendo a postura do David Jones de... Ah, você também era dessa postura, tipo de... Deixar morrer. Não comentar nada. Não, eu pessoalmente, eu acho que eu sou... Depende da treta, tá ligado? Entendi. Mas se for uma treta que eu acho que é coisa besta, eu quero só talvez alimentar ela pra gerar rebuliço mesmo. Ah, Se for besta, né? Se for besta, é. Porque Não, mas eu então, ligo mas e pra dessa treta. história? Dessa Você história? podia se pronunciar agora pro público, né? Não, tô pronunciando. Mas o quê? Mas eu já falei sobre ela no Flow uma vez. Falou? Várias vezes. Sim, sim. Porra, gente, desculpa, eu perdi esses Não, mas o que tipo, o que aconteceu é o seguinte. Tinha como fazer isso? O No quê? YouTube? Bot? Comprar bot? Então, esse cara, o analfabeto virtual, ele tinha um esquema de bots. Ah, ele vendia? Ele é hackerzinho, tá ligado? Ah. Ele Tá preso Ele tá hoje. preso nos Estados Unidos por terrorismo. Cyberterrorismo. Caralho. Sério. Hackeando site gringo, americano. Nossa. É. Ah, Não sei se ele ainda tá preso, não sei se foi Ele exatamente ficou preso isso. por 6 meses, não sei se já passou 6 meses, e aí ele é 3 anos proibido de usar qualquer computador e Ah, entendi. agora. Ah, então, mas por exemplo, então você conhecia ele antes da treta? Tipo, Sim. conhecer ele, tipo, já tinha conversado com ele? Não, conversado não. Nunca falou com ele? Não, o que eu conhecia, porque eu sabia, porque teve uma época, no começo do YouTube, que começou o primeiro esquema de bot que surgiu, que era um bot de favorito, porque antigamente no YouTube tinha a página principal e ela era, o que determinava os vídeos que estavam lá era a quantidade de likes, favoritos, views. Sim. Acho que eram essas 3 métricas. E aí os caras estavam vendendo bot que te dava tipo 5 mil likes, tá ligado? E 5 mil likes na época era o suficiente pra você estar na página principal do YouTube. Então esse cara aí, ele fez um esquema de bot onde ele vendia pra outros criadores esses likes pra eles estarem ali na página principal e começarem a ter um público. Porque era uma entendi. grande vitrine. O meu canal cresceu de verdade por causa da página principal. Eu tinha um público, eu consegui construir aos pouquinhos um público fiel e eu fui um dos primeiros youtubers do Brasil a pedir favorito no vídeo, entendeu? Ah, entendi. E aí eu tava lá na home todos os dias, praticamente, durante uns 3 anos. E aí isso, com certeza, ajudou bastante a alavancar meu canal, eu ter fazendo tal. E aí esse cara, ele tinha esse esquema. Só que aí a gente descobriu e a gente, lutou pra quebrar esse esquema, tentamos ver quem que era, tal, e fudemos o esquema de certa forma, porque a gente foi, contou pro YouTube as informações, a gente descobriu que era esse cara, contamos tal, e aí o esquema dele meio que se ferrou.
E aí morreu essa história. Ele ameaçou falou que ia bater no Leon, tá ligado? Até foi uma treta bizarra naquela época. E aí, acho que um ano depois, tá ligado? A Machinima tava precisando contratar alguém pra ser o community manager do Brasil, o cara que ia ser a nossa referência, o nosso porta-voz da Machinima. Que ia ter as informações de você. Ia cuidar do nosso canal, o cara ia ser tipo o nosso manager do YouTube. Hoje, gerente, né? Tipo gerente, exato. E aí a gente descobriu que... E eles precisavam de um cara que morava lá. E esse cara morava lá nos Estados Unidos, em Los Angeles. E aí eles contrataram justamente esse cara que tinha os esquemas de bot pra cuidar dos nossos canais. A gente falou, mano, nem fudendo, ele ameaçou de bater no leão, nem fudendo que esse cara vai ser o nosso gerente. Pau no cu disso. E aí a gente pegou... conversamos com todos os criadores que estavam cientes da história, colocamos todos os nomes dele, era tipo todo mundo do YouTube na Machinima naquela época. Sim, eu lembro. E a gente mandou essa carta lá pro CEO nos Estados Unidos do Machinima. E os caras relutaram pra caralho, a gente avisou pra eles não contratarem, porque a gente soube que eles iam contratar antes do cara ser contratado. Entendi. E a gente avisou, os caras ignoraram a gente, e aí no final, depois com essa pressão, tá ligado? O cara foi demitido. E aí quando ele foi demitido, ele ficou puto. E aí ele criou esse canal do A Casa Caiu, porque era a vingança dele, tá ligado? Que ele ia explanar e tal. E aí, só que aí ele ameaçou, ele acusou a gente de bot, tá ligado? Falou que ia bater em todos nós, né? Cara machão pra caralho. Agora? Agora tá muito claro pra mim. O que aconteceu? O que aconteceu. Então, é a minha visão da história. Eu tô sendo honesto aqui. Mas sim, a parte que é verdadeira é essa. A gente realmente pediu a cabeça do cara e conseguimos. Não, mas aí deu certo. Eu também acho que eu não me arrependo de nada naquela porra, tá ligado? Eu acho não, era um bagulho que, tipo assim, mano, foi a primeira treta que estourou muito no YouTube. E eu já gostei de cara. Já sabia que era isso que tu queria. Eu acho que desde o início eu queria fazer isso daí.